Fala time, pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da terça-feira, dia 18 de agosto. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta vinheta! Time, é terça-feira, rodada interessante, claro que eu separei o melhor pra vocês. Tem palpite de resultado, gols, escanteios, cartões, jogadores, estatísticas, tudo no canal mais completo do YouTube. Então se você puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 300 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também deixo o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! E vamos lá, 16 horas, começando aqui com qualificação de Liga dos Campeões, Champions League, jogo entre Dinamo Zagreb contra o Viking. Dinamo Zagreb em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 3, empatou 2, bastante regularidade, mercado de gols bem forte. O Viking fora, perdeu 2, ganhou 2, empatou outra, oscilando como visitante e mercado de gols também muito forte. Vamos lá. Para resultado, vitória ou empate Dinamo Zagreb e um cenário aqui para pelo menos 2 gols. Vamos dar uma olhadinha nas probabilidades. Probabilidade na tela aqui para Dinamo Zagreb e Viking. Partida para 2 gols, 85%. Um gol já no primeiro tempo, 85% também. Pré-live, jogo aí que cheira a gols, tá? Com relação aos escanteios, Dinamo Zagreb 8.3, baita média de escanteios em casa, e o Viking 6.6 também, com uma média interessante de escanteios. Com relação aos cartões, 1.1 e 2.5. Fechou? 16 horas, qualificação Liga dos Campeões, partida entre Fenerbahçe, da Turquia, contra o Lyon, da França. Vamos lá. Fenerbahçe em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, empatou 1. O Lyon, jogando fora, são 4 derrotas e apenas uma vitória. O jogo é na Turquia, então para resultado, acredito que o Fenerbahçe não perca. Vitória ou empate, Fenerbahçe. Vamos dar uma olhadinha nas probabilidades. Probabilidade na tela para Fenerbahçe e Lyon. Jogo para 2 gols, 75%. Um gol no primeiro tempo, também 75%. Partida para menos de 4 gols, 60%. Com relação aos escanteios, Fenerbahçe 7.5, média boa jogando em casa, e o Lyon 4.9. Primeiro tempo 3.5 a média do Fenerbahçe, 2.3 a média do Lyon. Cartões 2.7 e 1.7. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Fenerbahçe e Lyon. Pelo lado do Fenerbahçe, finalização, chute a gol, mesmo gol, o Talisca e também o Arthur Koglu. Para desarmes, o Kanté. Pelo lado do Lyon, finalização, chute a gol, Tolisso e o Openda. E para desarmes, o Abner. Fechou? E vamos lá, 16 horas ainda, qualificação de Liga dos Campeões, partida entre Levski, da Bulgária, contra o AEK, da Grécia. Negócio é o seguinte, Levski em casa, com bastante regularidade, e a equipe visitante do AEK também com bastante regularidade. Para resultado pré-live, eu acho um jogo bem equilibrado. Vamos dar uma olhadinha nas probabilidades. E vamos lá, falando aqui de probabilidades para Levski e AEK. Jogo para 2 gols, apenas 55%. Menos de 4 gols na partida, 75%. Pré-live, o menos de 4 gols chega mais forte. Com relação aos escanteios, Levski 5.3, AEK 6.4. Cartões 1.5 e 3. Fechou? 19 horas, oitavas de final, Copa Libertadores, partida entre Independiente Rivadavia, da Argentina, contra o Fluminense, do Brasil. Vamos lá. Primeiro jogo, Maracanã, Rio de Janeiro, 0-0. Fluminense não fez a lição de casa. Agora, a partida é na Argentina. O Independiente Rivadavia, dos 5 últimos jogos em casa, apenas uma derrota, empatou outra, ganhou 3. Tá beleza? Tendência aqui para menos de 4 gols. O Fluminense fora são 4 empates, uma derrota e nenhuma vitória. E a tendência também para menos de 4 gols, tá beleza? Então, para resultado, o Independiente Rivadavia tem um leve favoritismo. Vitória ou empate, Independiente Rivadavia. E pensando em gols, um jogo para menos de 4 gols. Probabilidade aí na tela.
Probabilidade na tela para Independente Rivadavia e Fluminense. Partida para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, 80%. Com relação aos escanteios, Independente Rivadavia 5.1, Fluminense 3.2, média baixa do Fluminense jogando fora, tá certo? Com relação aos cartões, Independente Rivadavia 1.5, Fluminense 3.4. Aqui é Argentina e Brasil, Brasil e Argentina, pelo menos um cartão para cada lado. Prováveis escalações aqui para Independente Rivadavia e Fluminense. Vamos lá. O Independente Rivadavia, para finalização, chute a gol, mesmo gol, o Fernandes e o Arce. E para desarmes, o Bottari. Pelo lado do Flu, finalização, chute a gol, mesmo gol, o Hulk e o Canóbio. E para desarmes, os dois laterais, o Guga e o René. E no meio de campo, o Hércules. Fechou? E vamos lá, 19 horas, oitavas de final, Copa Sul-Americana, o Recoleta do Paraguai recebendo o Boca da Argentina. Primeira partida na Argentina, 3-1 para o Boca está praticamente classificado, pode empatar, pode perder até por um gol de diferença, que avança aqui na competição. Então o que eu acho interessante pré-live para essa partida? Se o Recoleta quiser alguma coisa na Copa Sul-Americana, mesmo sendo um time inferior tecnicamente, jogando em casa, ele vai precisar ir para cima. E aí tem que finalizar. Então mais de 7,5 finalizações Recoleta no jogo inteiro, pode ser bacana. 21h30, oitavas de final, Copa Libertadores, o Tolima da Colômbia recebendo o Independente Del Valle do Equador. Vamos lá. O Tolima em casa, dos 5 últimos jogos, em 4, pelo menos 2 gols e ambas marcam. O Independente Del Valle jogando fora, dos 5 últimos jogos, pelo menos 2 gols por partida. Mesmo sendo um jogo de ida, essa partida tem um cenário, uma tendência para pelo menos 2 gols. Vamos dar uma olhadinha nas probabilidades. Probabilidade na tela para Tolima e Independente Del Valle. Partida para 2 gols, 90%. Um gol, já no primeiro tempo, 85%. Pré-live, partida que cheira a gols. Escanteios, Tolima, 6.4, Independente Del Valle, 4.4. Final do primeiro tempo, alta probabilidade para sair escanteio. Jogo 0-0 em alta intensidade. A chance de sair canto no final do primeiro tempo é alta. Com relação aos cartões, 1.9, 2.2. Juizão brasileiro, Wilton Pereira Sampaio, 4.1. 21h30, oitavas de final, Copa Libertadores, partida entre a Universidade Católica do Chile contra o Estudiantes da Argentina. Primeiro jogo na Argentina, 1-1, agora Universidade Católica decide em casa. O que me chamou a atenção aqui pré-live? Vamos lá. Universidade Católica em casa, dos 10 últimos jogos, meteu gol em todas as partidas, tá legal, galera? É um time que jogando em casa, geralmente balança a rede aí do adversário. O Estudiantes fora, dos 5 últimos jogos, tomou gol em 4. Então eu espero para essa partida pelo menos um gol da equipe chilena, um gol do Universidade Católica. Vamos dar uma olhadinha nas probabilidades. E vamos lá, probabilidade na tela aqui para Universidade Católica e Estudiantes. Jogo para 2 gols, 80%. Um gol já no primeiro tempo, 70%. Partida para menos de 4 gols, 80%. Escanteios, Universidade Católica 6.7. Média alta jogando em casa. Estudiantes fora 2.7. A média do Estudiantes é baixa. E o Estudiantes, olha, ele acaba sofrendo quase que o dobro dos escanteios quando joga fora. Primeiro tempo, a média da Universidade Católica 3.9 e o Estudiantes 1.8. O que dá pra gente pensar aqui? Um primeiro tempo com mais escanteios para a equipe chilena. Até porque joga em casa, deve ter mais posse e fazer mais pressão, pelo menos no começo da partida. Tá beleza? Com relação aos cartões, 1.6, 3.7. Por mais que a média da Universidade Católica seja baixa, aqui a gente tem uma treta histórica entre chilenos e argentinos, e aí eu espero pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? Prováveis escalações aqui para Universidade Católica e Estudiantes. Pelo lado chileno, da Universidade Católica, finalização, chute a gol, mesmo gol, o Zampedri, e para desarmes, o Valência. Pelo lado do Estudiantes, finalização, chute a gol, mesmo gol, o Carrijo, e para desarmes, o Piove e o Castro. Fechou? E vamos lá, 21h30, oitavas de final, Copa Sul-Americana, jogo entre São Paulo do Brasil contra o Bolívar da Bolívia. Primeiro jogo na Bolívia, na altitude 1-1, belo resultado do São Paulo. Agora o São Paulo decide em casa. Vamos lá. O São Paulo não vem jogando um bom futebol,
Por mais que tenha conseguido um belo resultado na altitude, o São Paulo no Brasileirão não faz grandes partidas, inclusive empatou, né, no último final de semana contra o Curitiba, mas aqui é o seguinte, aqui é obrigação do São Paulo conseguir a classificação. Vai jogar em casa, é uma equipe brasileira e pega no nível do mar uma equipe boliviana. Com todo respeito aos bolivianos. Mas, de novo, é obrigação do São Paulo ganhar, classificar, sei lá o quê. Mas o São Paulo tem que passar de fase. Se não passar, numa boa, manda todo mundo embora. Tá beleza? Então, São Paulo para vencer um dos tempos, uma das partes. São Paulo para ganhar a partida. São Paulo para classificar. E é isso. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para São Paulo e Bolívar. Partida para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, 80%. Com relação aos escanteios, São Paulo 8.1 e o Bolívar 4.6. Eu espero que o São Paulo tenha muito mais posse de bola no primeiro tempo e faça mais pressão. Se o gol não sai, sai escanteio. Por esse motivo, um primeiro tempo com mais escanteios pro São Paulo. A média do São Paulo no primeiro tempo é de 3.8 e o Bolívar 1.2. Final do primeiro tempo, alta probabilidade para sair escanteio. De repente o São Paulo na pressão, o jogo ainda tá 0-0, um canto no final do primeiro tempo. Cartões 2.3. Fechou? Campeonato Brasileiro Série B, 21h30, partida entre Náutico e Ceará. Pré-live, acho um jogo equilibrado. Vamos dar uma olhadinha aqui nas probabilidades. 2 gols na partida, 65%. Menos de 4 gols, 85%. Pré-live, o menos de 4 gols chega mais forte. Com relação aos escanteios, Náutico 8.4. Baita média de escanteios aqui do Náutico jogando em casa. E o Ceará 5. Final do primeiro tempo. Jogo 0-0 em alta intensidade. Grandes chances aqui de sair escanteio, tá? Alta probabilidade para sair canto no final do primeiro tempo. Cartões 2.9 e 2.1, um cartão para cada equipe. E vamos lá para fechar, 21h35, Campeonato Brasileiro Série B, jogo entre Goiás e Juventude. O Juventude vem muito bem na Série B, porém o Goiás joga em casa e aí o confronto pode ser mais equilibrado, tá beleza? Para probabilidade, vamos lá. 2 gols na partida, 50%. Cenário para menos de 4 gols, 80%. Com relação aos escanteios, Goiás 5.5, Juventude 3.3. Novamente aqui, ó, probabilidade boa no final do primeiro tempo para sair escanteio. De repente o jogo 0-0 em alta intensidade. Aí o canto pode acontecer no final do primeiro tempo. Cartões 2.5, 3.1, um cartão para cada lado. Time antes do melhor palpite e também do palpitão, aqui embaixo na tela tá o nosso Instagram e também o nosso Telegram gratuito, né? O nosso grupo gratuito. Não deixa de acompanhar por ali também, que tem muita coisa boa, muita informação do futebol, né? E é tudo de graça, tá beleza? Só chega. E vamos lá, como é que ficou o melhor palpite aí pra hoje? Copa Sul-Americana, São Paulo e Bolívar. São Paulo para se qualificar, se classificar, passar de fase. E uma partida com menos de 5 gols. E é isso. Ontem tivemos mais de 300 comentários. Aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! Palpitão na tela, mas antes, já deixou aquele like, fez o comentário, deu a hypada. Muito obrigado, ajuda pra caramba. E amanhã a gente traz tudo de novo. Vamos lá. Independente Rivadavia e Fluminense, jogo para menos de 4 gols e pelo menos um cartão para cada equipe. Partida entre Dinamo Zagreb e Viking, vitória ou empate, Dinamo Zagreb. Partida entre Fenerbahçe e Lyon, vitória ou empate, Fenerbahçe. E para fechar, Tolima e Independente Del Valle, um jogo para pelo menos 2 gols. E é isso. Vídeo tá acabando, um forte abraço. Te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.